O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quinta-feira, dia 9, celebramos São José de Anchieta, dentro da 10ª semana do tempo comum. O evangelho que vamos partilhar é de Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. Então, estamos aí, gente, dentro desse processo do tempo comum, mais uma vez, relembrando todo esse processo salvífico que nós celebramos, nesse tempo de Páscoa, né? Ascensão, Pentecostes, enfim, todas as realidades atualizadas de Jesus. Mas os evangelhos, agora de Mateus, continuam atualizando as coisas de Jesus, falando então da sua prática missionária, de tudo aquilo que ele fez e nos ensinou. O evangelho de ontem falava um pouco que Jesus ele veio dar cumprimento ao profetismo, cumprimento à lei. E eu dizia ontem que não aquela lei farisaica, né, a lei que não podia curar no sábado, não podia fazer um monte de coisa no sábado, né? Não podia curar, atender, não podia tocar no leproso, tudo não podia, né? E essas leis, então, Jesus entende que essas leis farisaicas oprimiam. Por isso que Jesus está toda hora, né, brigando lá com os fariseus, né, discutindo com os fariseus. Ora está na sinagoga, outra está na rua, né, em vários lugares. E os fariseus aí o condenam, né, condena Jesus por causa disso. Mas Jesus não quer nem saber, né? Jesus quer saber da vida plena com as pessoas, não de leizinhas que possam atrapalhá-lo, né? Por isso que ele falou ontem que veio dar pleno cumprimento nas leis que, de fato, liberta o ser humano para o reino de Deus, para viver a plenitude do amor de Deus, né, no seu dia a dia. Pra você ver. E hoje, a notícia, o ensinamento de hoje, já vem em direção justamente às leis farisaicas. As leis farisaicas. Não ao profetismo como o de ontem, e as leis, de fato, do profetismo, das leis de Deus, de fato, né? Escritas por Deus, né? Amar, perdoar, todas essas realidades. Hoje já não. Hoje Jesus já coloca aí as leis farisaicas. Veja, no versículo 20. Se a vossa justiça, falando de justiça, daquilo que é justo, não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não seguir lá aquilo que Jesus falou que veio cumprir o profetismo, as coisas boas da lei, se não vem cumprir o amor de Deus, se você não está apto para isso, se você não consegue ultrapassar essa justiça, você não vai conseguir entrar na dinâmica do reino de Deus. Você vai ficar na dinâmica farisaica. Você vai ficar na dinâmica dos mestres da lei. Só impor leis, ficar escondido atrás dessas leis, né? O próprio Jesus disse que os fariseus fazem as leis, mas não as cumprem. Né? As leis é um fardo para os outros, mas não para si mesmo, né? Porque eu sou mestre da lei, eu estudei, então, sou fariseu, sou desse movimento farisaico, então nós não, mas os outros sim. Né? Então isso é injusto. Por isso que Jesus está dizendo, se a vossa justiça não ultrapassar esta justiça, não ultrapassar este tipo de lei, esse tipo de normas, então vocês não vão conseguir construir o reino de Deus. Vocês vão construir ainda mais normas, ainda mais leis, que vão oprimir ainda mais. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos fazer com que a lei do amor possa se concretizar. Vou citar aqui uma questão que Jesus coloca a respeito deste assunto de hoje, né? Então está aqui escrito assim, ó: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Jesus está, lógico,
o jeito de escrever da época também, desses exageros. Ou seja, se você estiver falando contra o teu irmão, alguma coisa tão simples de chamar, por exemplo, que não é tão simples assim, né? Chamar de patife, você não está entrando no reino dos céus. Você não está entrando na dinâmica do reino, você está entrando na dinâmica de escravizar o outro e escravizar-se a si mesmo, na realidade, né? Então precisamos ultrapassar isso. A ressurreição do Senhor, o Pentecostes, ele vem chamar a gente para ultrapassar essas realidades. Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.